Olá, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja entre nós. Hoje nós vamos refletir sobre a generosidade. E para ajudar nessa reflexão, trouxemos a primeira epístola de Paulo a Filemão, no versículo 17. Essa epístola é uma epístola especial, é uma carta em que Paulo fazia recomendações pessoais a Filemão para que ele recebesse de volta Onésimo, que foi o seu servo que o havia roubado e fugido para Roma. Naquela época, Filemão recebia uma congregação da igreja para que ela se reunisse na sua casa. Ele morava em Colossos. E após a fuga de Onésimo, Onésimo acabou se unindo à igreja e se tornou um irmão do Senhor. Paulo incentivou muito Filemão a receber Onésimo de volta. E ele confiava tanto nessa recuperação de Onésimo que inclusive se predispôs a ajudá-lo financeiramente para ressarcir qualquer prejuízo que Filemão pudesse ter com o retorno de Onésimo. Essa passagem ela diz o seguinte: portanto, se me consideras amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Isso mostrava uma confiança, uma fé em que todos nós somos irmãos, como somos irmãos de Jesus também. Essa confiança na melhoria de cada um, ela sempre foi muito intensa, muito grande, porque esse é o objetivo de todos nós, conforme o Evangelho de Jesus, que nós possamos nos melhorar, evoluir, crescer e continuar levando o Evangelho de Jesus a todos os lugares. Pensando aqui um pouquinho sobre essa nossa passagem, nós sabemos que a principal característica da generosidade, a principal característica que Jesus nos ensinou é que nós sempre pudéssemos ser generosos, misericordiosos, que nós sempre procurássemos entender e perdoar o próximo. E era isso que significava para Paulo aquela carta. E ela é muito interessante para nós porque nos traz aos temas tão atuais, não é mesmo? Sermos generosos, sermos misericordiosos, sermos como Jesus, ou pelo menos um pouco do exemplo que Jesus sempre nos passou em todo o seu evangelho. A generosidade, ela é muito mais do que doar ou dar algo material. A generosidade, ela é uma virtude, uma orientação pessoal, uma orientação moral. E ela vai se desenvolvendo conforme nós vamos amadurecendo. E, obviamente, vamos amadurecendo e vamos nos tornando seres humanos melhores. A generosidade, ela também é uma negação daquilo tudo que é ruim, como os vícios, o egoísmo, que é uma das piores sentimentos que um ser humano pode ter. O orgulho, medo, maldade. A generosidade é o oposto de tudo isso. Ela é um ato de amor, onde nós ajudamos ao próximo. E quando nós fazemos isso,
na verdade, nós estamos ajudando muito mais a nós mesmos. Porque quando nós nos dedicamos a ajudar uma pessoa, nossa mente, nosso pensamento, ele fica muito mais voltado para aquele ato, para aquela ajuda, do que para nós mesmos. Então nós deixamos de pensar em certas coisas negativas, deixamos de emanar pensamentos negativos e pensamos no auxílio ao próximo. E é isso que nos faz bem, aquela sensação de plenitude, de que nós estamos só realizando as coisas boas para os outros. E como nós deixamos de pensar em algo negativo, isso acaba nos beneficiando e muito, para que nossas dificuldades fiquem ali. Elas não vão deixar de existir porque estamos sendo generosos, mas nós vamos enxergar as nossas dificuldades de uma forma bem diferente. Então nós nos desviamos mentalmente, moralmente, daquilo que pode nos jogar para baixo, dos nossos egoísmos, das nossas dores mesmo, percebendo que outras pessoas acabam precisando tanto de nós. Algumas pessoas precisam muito mais de ajuda do que nós, e aí quando nós constatamos esse tipo de situação, é que nós vemos o quanto a generosidade para com o próximo é importante. E quando nós pensamos dessa forma, é que começamos a refletir. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 3 e 4, nós temos a seguinte passagem: Antes, quando deres uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Essa é uma característica muito importante da generosidade. A generosidade, ela não pode ser enxergada só como algo que nós damos para alguém e que nós vamos dizer aos outros o quanto nós estamos ou não auxiliando o próximo. Nós precisamos, sim, ajudar, mas a nossa ajuda ela precisa ter dois fatores muito importantes. O primeiro é: nós damos porque queremos, porque temos amor ao próximo. Então não queremos e não devemos querer ter nada em troca. E a segunda característica é que a nossa generosidade ela não precisa ser mostrada para todo mundo. Ela não precisa disso. Vamos lembrar o que diz nesse versículo 4. Para que a tua esmola fique em segredo e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Sempre quando ajudamos alguém e somos discretos e humildes, mais valor vai ter essa nossa ajuda ao próximo. Porque nós temos que lembrar que as pessoas também contam com esses sentimentos internos. E aí nós temos uma questão que é, de um lado, se a generosidade verdadeira é algo que nós sentimos dentro do nosso coração e nos beneficia, como é que nós iríamos nos sentir se alguém que nos ajuda ficasse divulgando que nos ajudou? Como seria isso dentro do nosso coração? E aí Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, ele reflete da seguinte forma: o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, visto que resguarda
o beneficiado, fazendo-o aceitar o benefício sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. E daí que nós temos claramente que para sermos generosos, conforme o nosso Evangelho de Jesus, devemos ser em sua totalidade, sendo humildes, sendo reservados e sendo amorosos para com os outros. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue conosco, hoje e sempre.